Bom dia. Nosso artigo é sobre células endoendócrinas e a gente vai apresentar um pouco sobre esse tema hoje. Os alunos do primeiro semestre são Ana Clara Azevedo, Bruna Luiz, Daniel, Giovana Gaia, Frederico Kemizinski, Lucas Zanini, e do segundo semestre são Carolina Camargo, Luísa Parker, Júlia Carpin e Milena. Bom, dentro da nossa apresentação a gente vai abordar alguns tópicos, dentre eles exemplos de doenças inflamatórias do intestino, como exemplo a colite ulcerativa, a doença de Crohn. Por segundo, a gente vai abordar os estudos etiológicos, depois interação entre as células enteroendócrinas e a microbiota intestinal, depois a homeostase intestinal. Por penúltimo, a gente vai abordar as funções das células enteroendócrinas e, por último, o tratamento dessas doenças. Boa tarde, meu nome é Giovana e para começar eu vou falar um pouquinho sobre as células enteroendócrinas. Esse slide vai focar em quais são os tipos das células enteroendócrinas e é importante a gente entender os tipos porque dependendo da sua característica, ela vai controlar várias funções do sistema gastrointestinal. Então, entre as principais células e hormônios secretados, a gente encontra a gastrina, que é um hormônio peptídico secretado pela célula G, cuja função é a secreção de pepsinogênio e ácido clorídrico no estômago. E a gastrina também é um dos principais hormônios responsáveis pela motilidade gastrointestinal. Além disso, tem o hormônio colecistoquinina, que é produzida pelas células I do duodeno e jejuma. A colecistoquinina ela é secretada em resposta aos nutrientes do lúmen intestinal, principalmente gorduras e proteínas. E ela também é responsável pela liberação de enzimas digestivas da bile. Ainda tem o hormônio secretina, que é produzido pelas células S do duodeno em resposta a um meio ácido. Então, vai ocorrer principalmente a secreção de bicarbonato de sódio para controlar o pH, no pâncreas, no estômago e no fígado. E, por fim, tem o hormônio motilina, que é produzido pelas células M do intestino delgado, e a sua função ela é regulada em diferentes pHs, uma vez que em pH baixo ela causa um efeito negativo na motilidade do intestino, e em pH alto ela estimula movimentos de peristaltismo. Oi, boa tarde, meu nome é Daniel e eu vou abordar um pouco do tema sobre a microbiota intestinal e a relação com as células enteroendócrinas. Ali à esquerda, como vocês podem observar, tem o eixo microbiota e as condições fisiológicas das bactérias microbiotas, ou seja, as bactérias microbiotas, elas estabilizam as regulações do micro-organismo. E quando tem uma desestabilização dessas atividades dessas bactérias, acontece uma disbiose, que leva a condições patológicas de inflamação intestinal e diversas outras doenças do trato digestivo. À esquerda, à direita ali, a gente tem o eixo celular, que mostra as células enteroendócrinas, cada uma com sua respectiva função e localização. Então, as células enteroendócrinas, elas se relacionam com o eixo microbiota a partir de um receptor aderido à membrana dessas células, que está relacionado ao estímulo pela microbiota intestinal, que vai induzir essas células a produzirem e secretarem hormônios. Boa tarde, meu nome é Frederico Kemizinski e eu vou falar um pouco agora sobre a interação entre os receptores de células enteroendócrinas e a microbiota intestinal e metabólitos microbianos. Existem diversos receptores ali, dentre eles tem o receptor da proteína G, acoplada G, que ele detecta a microbiota intestinal, representado ali na imagem pelo SCFAs, que são ácido graxo de cadeia curta, e LCFAs, que são os ácidos graxos de cadeia longa. Também existem ali os receptores olfatório 558, que detectam os metabólitos microbianos das células enteroendócrinas, e também detectam o ácido isovalérico, que é um ácido graxo de cadeia curta. Também existem o receptor Toll-like, que ele detecta ali componentes de células de bactérias, dentre eles ali o LPS, o peptidoglicano e flagelos. E também existem os receptores TACE,
que respondem a nutrientes intestinais e moléculas quorum sensing de bactérias gram-negativas. As moléculas quorum sensing ali são moléculas que fazem a comunicação entre bactérias. Boa tarde, meu nome é Bruna e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as células enteroendócrinas, especificamente sobre os hormônios secretados por elas, porque eles exercem funções de resposta imunointestinal, que exercem um papel importante para o equilíbrio entre a microbiota intestinal e hospedeiro, a defesa da barreira intestinal, a motilidade colônica, que é a capacidade dos intestinos de realizarem movimentos peristáticos e expelir do organismo o bolo fecal, o efeito parácrino, que é quando a célula produz um hormônio que vai agir sobre outras células, a regulação da absorção de nutrientes e também a hiperalgesia visceral, que é a dor abdominal crônica, que representa uma interação complexa entre o distúrbio de motilidade, hipersensibilidade e resposta neuroendócrina e psicossocial inadequada. Boa tarde, meu nome é Ana Clara e vou falar um pouco sobre as células enteroendócrinas na regulação da barreira glúten em doenças inflamatórias intestinais. O epitélio intestinal e as diversas células da superfície intestinal, incluindo as enteroendócrinas, vão formar uma barreira de defesa composta por várias junções celulares. E as evidências apontadas no nosso artigo indicam que o aumento entre os espaços, o aumento das quebras das junções celulares, vai permitir uma maior permeabilidade no intestino, do epitélio intestinal, e, consequentemente, uma translocação anormal de microbiotas para o sangue e também para diversos tecidos que não deveriam receber essa microbiota. Esse sintoma é bem comum em doenças inflamatórias intestinais, conforme o nosso artigo. E como que as EZCs vão participar desse processo? Basicamente, elas vão secretar a GLP-2. E a GLP-2 ela tem várias funções, como a cicatrização de feridas, a proliferação celular e a diminuição da apoptose da cripta do cólon, o que vai explicar, então, a função de proteção das EECs em doenças intestinais inflamatórias. Sobre a hiperalgesia visceral e as EZCs, a gente tem que, a hiperalgesia visceral basicamente é uma sensação aumentada dos estímulos físicos no intestino, ou seja, a maior sensibilidade à dor, que é um sintoma muito comum em doenças inflamatórias intestinais. E como que as EZCs vão participar desse processo? Basicamente, elas possuem neurópodes, que são estruturas circundadas por glia entérica e que estão em contato físico próximo das terminações nervosas sensoriais relacionadas à dor. Isso, então, vai demonstrar que elas estão envolvidas no processo de indução da hiperalgesia visceral, porque uma inflamação microbiota pode ser detectada pelos receptores das EZCs e já entrar em contato com o sistema nervoso. Boa tarde, eu sou o Lucas e eu vou estar falando um pouquinho sobre a influência das células enteroendócrinas na função intestinal durante uma doença inflamatória do intestino. Bom, como a gente pode ver aqui nesse esquema, as células enteroendócrinas possuem vários receptores que acabam detectando a presença da microbiota intestinal, bem como os metabólitos. Em resposta, são secretados por essas células citocinas e hormônios, que acabam regulando a resposta imune inata como adaptativa. Os hormônios secretados, em especial a serotonina, que é 5-HT, bem como a colecistocinina, que é o CCK, acabam regulando de forma parácrina e por sinapses, especialmente a hiperalgesia visceral, assim como a motilidade intestinal. Também é importante destacar que os hormônios também podem auxiliar na modulação da barreira epitelial intestinal, tanto por vias paracelulares quanto transcelulares. Continuando a apresentação, aqui nesse slide a gente vai discutir um pouquinho a função das células enteroendócrinas, na verdade, o papel desempenhado por elas na motilidade intestinal de pacientes com doenças intestinais inflamatórias.
Então, nesses pacientes, foi percebida uma mudança na motilidade intestinal, teve uma diminuição da contração do cólon, e realizando esses estudos, foi descoberto que vários hormônios enteroendócrinos, eles são mediadores da motilidade gastrointestinal. Entre esses hormônios, estão eles o CCK, GIP, GLP-1 e PYY. Além disso, os ácidos graxos de cadeia curta, eles podem estimular a liberação de 5-HT e provocar a secreção de acetilcolina. E a secreção da acetilcolina vai resultar em contrações musculares. Então, sintetizando, foi concluído que tanto a microbiota intestinal quanto as células enteroendócrinas desempenham papéis importantes no intestino. Então, a gente conseguiu chegar a algumas conclusões sobre esse artigo. A primeira foi que as células enteroendócrinas acabam representando o maior sistema endócrino humano. Também descobrimos pelo artigo que a interação das células enteroendócrinas e da microbiota intestinal acabam contribuindo muito para a manutenção da homeostase intestinal, além de que as células enteroendócrinas conseguem atuar na regulação de respostas imunes inatas e adaptativas, bem como na modulação da barreira epitelial intestinal. Também conseguem atuar na hiperalgesia visceral e a motilidade intestinal. Porém, ainda são necessárias algumas investigações mais específicas sobre a interação entre as células enteroendócrinas e as doenças inflamatórias intestinais, tanto para ampliar os tratamentos, como os diagnósticos e as previsões sobre as doenças. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso primeiro artigo complementar que está mais relacionado com a genética. Esse artigo de revisão fala sobre a barreira intestinal e sobre como essas células imunes e do epitélio intestinal, que incluem as células enteroendócrinas, podem ter disfunções nos efeitos da expressão do gene NOD2, um gene localizado no braço longo do cromossomo 16, na região 1, banda 2, subbanda 1. Esse gene é determinante na formação das células de Paneth, que são células do intestino delgado com função antibacteriana, que detectam a presença de bactérias e liberam substâncias antibióticas que então as destroem. Elas estão intimamente ligadas à doença de Crohn, porque já que essas células estão ligadas aos processos de autofagia, eliminação de patógenos e outras funções de proteção, a sua disfunção pode causar a fragilização da barreira intestinal, que então facilita a instalação da doença de Crohn, por exemplo, que é a principal doença tratada nesse artigo. Então, a epigenética, por ser qualquer contribuição ao fenótipo sem envolver mudanças nas sequências do DNA ou nas estonas, ela se relaciona com a doença de Crohn. Ali eu coloquei uma imagem, que é o que acontece na doença, e então com as células enteroendócrinas. Mudanças epigenéticas, elas impactam no ecossistema do intestino depois de uma influência externa, como, por exemplo, o uso de antibióticos com composição microbial. Essas mudanças, elas podem ser ou não ser hereditárias, gerando, assim, o epigenoma, que seria as mudanças no genoma causadas por eventos epigenéticos. Sobre a metilação do DNA, ela geralmente está relacionada ao silenciamento de genes, pois as áreas mais metiladas estão ligadas à heterocromatização. E uma das alterações epigenéticas identificadas em pacientes com a doença seriam justamente os padrões específicos de metilação, onde vias distintas que enriqueciam as diferenças na metilação haviam sido associadas à patogênese antes, incluindo genes relevantes no sistema imune, adaptativo e inato. E um exemplo de fator de risco associado aos fatores ambientais seria justamente o tabagismo, além da dieta e aditivos alimentares que podem mediar seus efeitos por meio da composição microbiota. E um exemplo também de fatores de risco genético seriam na doença de Crohn, com variantes no DNA da proteína 2 do domínio de oligomerização de ligação de nucleotídeos NOD2. Esses nucleotídeos, eles, como a Milena falou antes, são receptores de reconhecimento de padrões expressos em células de sistema imune, bem como em células epiteliais intestinais. Entretanto, os aumentos de risco associados a muitas dessas variantes genéticas
são apenas de 1,2, o que significa que a chance de contrair a doença é apenas de 20% maior do que o normal, tendo tais fatores de risco. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a cromogranina A. A cromogranina A, ou proteína secretora da paratireoide 1, ela é codificada pelo gene CHGA e faz parte da família das graninas, que são proteínas secretoras neuroendócrinas. Ela está localizada em vesículas secretoras de neurônios ou de células endócrinas. No nosso organismo, a sua função é promover a geração de grânulos secretores, como, por exemplo, os grânulos que contêm insulina nas células betas das ilhotas pancreáticas. Em sua aplicação clínica, ela foi identificada como autoantígeno, ou seja, todos os tecidos do nosso corpo contêm autoantígenos. Quando um micro-organismo ou uma proteína estranha desencadeia uma resposta imune no nosso organismo, esses autoantígenos eles são apresentados e ignorados pelos linfócitos, devido à alta tolerância ativa do nosso organismo. Porém, quando ocorre a quebra dessa autotolerância, os autoantígenos eles são reconhecidos pelos linfócitos como corpos estranhos e desencadeiam assim as reações autoimunes. No caso da cromogranina A, essas reações autoimunes elas se manifestam em casos clínicos de diabetes tipo 1. Além disso, a cromogranina A ela pode ser utilizada também como um marcador tumoral, ou seja, com ela pode ser possível identificar a progressão de um tumor a partir da análise dessa substância no sangue ou na urina do paciente. Graças a essa proteína, é possível averiguar como é que o paciente está respondendo à terapia e avaliar também o tamanho do tumor. Alguns exemplos dos cânceres que ela pode identificar é o câncer de pâncreas e de próstata, além também da síndrome carcicoide.